Olá, tudo bem? Bom, esse é o Pronista Responde, e o documentário em podcast de hoje vai falar sobre a história da música Eu Quero Mais de Ti, que faz parte do álbum Kadima e que está contido na parte do álbum denominado de EP Deus. O EP Deus representa nesse álbum 3 mensagens sobre a responsabilidade divina. E nos episódios anteriores, vocês ouviram sobre a história das músicas Pãe, Homenagem para Minha Mãe, e Irresistível Graça. Essas 2 músicas trazem a mensagem do amor de Deus pela criação e pela família, tal como o amor de Deus irresistível pela graça e a onisciência, respectivamente. A Pãe, a primeira, que eu falei sobre a criação e a família, e Irresistível Graça sobre a graça e a onisciência de Deus. Na música Eu Quero Mais de Ti, o sentido sobre a busca pelo conhecimento de Deus é o que dá sentido completo a essa parte do álbum Kadima, que é a parte que fala sobre Deus em relação ao álbum. Então eu compus o refrão dessa música ainda quando eu era adolescente, tá? Eu amava cantarolar em casa, sempre celebrei minhas conquistas em Deus através dessa música. Mas eu não queria que outros interpretassem de uma maneira egoísta. Até porque o caráter autoritário da música no refrão, só o refrão, quem escuta só o refrão poderia entender isso, né? Então, como em muitas outras músicas do gênero, acontece que algumas pessoas queriam interpretar ou ainda interpretam de uma maneira não tão sadia ao evangelho. Então eu passei a dar preferência por outras músicas, né, até encontrar o sentido para completar a composição. Quando eu congregava na IADEP, como sempre, utilizava esse pedido em minhas rotinas de consagração, assim como outros. Por alguns empecilhos não tão justificáveis, por forças externas, tive que me abster daquele grupo social, até porque nem sempre o que atrapalha a prolongação da vida espiritual é o mundo pecaminoso, gente. Porém, são extremas desnecessidades psicológicas que são feitas ou até de turbiações espirituais no meio do ambiente de rotina de adoração, até mesmo de trabalho, né? Ou até de estudo, e que aquilo pode também alterar a pureza espiritual ou o prolongamento da vida espiritual da pessoa. Então assim, eu resolvi me abster por causa disso. Eu não queria que aquilo danificasse a minha vida espiritual com Deus. Em outras palavras, eu estava cansado de muita hipocrisia em algum meio evangélico daquele local. Então foi por causa disso. Até porque a palavra de Deus diz também assim: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não é verdade? Graças ao bom Deus, né? Eu falei com outros colegas e comecei a conhecer melhor outra cultura cristã. E foi na ADVEC Caxangá que eu obtive também muitas experiências com Deus. Amenizei alguns possíveis ou falsos problemas ao buscar em Deus um refúgio espiritual através do JVC, que é o Juventude Vitória em Cristo. E comecei a participar do Ministério de Louvor Juvenil da Igreja, o Ignição Music, que agora é chamado de Connect Music. Em uma das campanhas anuais do pastor Silas Malafaia, eu assumi o propósito de alguns objetivos e estabeleci continuar em Deus, a minha vida em Cristo. Acabei terminando de compor essa música e após terminá-la eu resolvi enviar para alguns cantores renomados do segmento gospel. Enviei essa mesma letra com a melodia apenas, eu não tinha enviado a música porque eu não tinha enviado para o produtor. Então eu enviei só a letra e a melodia para a Lauriette, a Elaine de Jesus, a Vanilda Bordieri e também até para o Cleves Soares. Né? Eu nunca tive resposta de nenhum desses cantores, mas mesmo assim eu queria utilizar essa música com a melhor das intenções de relatar sobre a história. Esse foi o principal motivo de ter escolhido esse louvor para este álbum. Eu não tinha contado para o produtor dessa música, que é o Herivado Lira, mas eu também tinha convidado uma outra participação especial nesse álbum,
mas até agora está em off. E a história do clipe da música transmite diversas analogias. Na verdade é um vídeo-letra, tá? Que, assim como a letra, traz sobre o conhecimento humano, tido como a finalidade da revelação do conhecimento de Deus, né? Então, é uma música muito bonita, né? E a história do lançamento dessa música é bem peculiar, porque fez parte da campanha sobre saúde mental e prevenção ao suicídio em 2020, e foi um ano de muita guerra psicológica em relação ao isolamento social, à pandemia, ao Covid-19. Muitas pessoas morreram de algumas famílias e muitas pessoas ficaram frustradas emocionalmente, né? Não só do meu ciclo social, mas de outros ciclos sociais ou de outros grupos sociais. E eu achei por bem lançar esse álbum no Dia Nacional que se comemora a Escola Bíblica Dominical, o EBD. E como professor de escola dominical e formando em docência do ensino superior e básico, foi um privilégio ter realizado essa iniciativa de ser o primeiro a lançar um videoclipe comemorativo nessa data. Pelo menos na heurística computacional do meu login no YouTube, né? Porque, se é que vocês me entendem, no meu login aparece pela data que só tem aquele vídeo mesmo que foi lançado nessa data. E foi um vídeo também que fala sobre a escola dominical, até porque parte da minha vivência na escola dominical é marcada por um evento meu que aconteceu na minha infância, né? Desde criança que eu era aluno de escola dominical, né? Passei a ser professor depois de um tempo, e quando eu era criança eu sofri um tipo de trauma muito grande, uma perturbação psicológica, né? É muito difícil falar, mas como são duas coisas que coincidem na mesma data de lançamento, então é importante eu deixar aqui o testemunho, que é muito difícil de falar, né? Até de lembrar. Quando eu era criança, né, eu fiz uma consagração junto com a minha mãe e a minha tia, em memória, né? E a gente morava junto. Aqui em casa a gente sempre costumava fazer consagração dominical e consagração também matutino. E a gente fez o jejum, né? A gente cantava, orava, tudo mais. E aconteceu uma coisa muito ruim com a minha tia, né? Ela passou por um momento muito difícil na vida dela, né? Ela sofreu com algum trauma psicológico, algum dano psicológico na vida dela, e ela acabou sendo tentada a se suicidar. E aconteceu no domingo, né? Quando eu e minha mãe, apenas nós dois, fomos à escola dominical. Eu criança ainda, né? Eu brincava com as crianças, estudava com as crianças na época. E minha mãe também passou a ser depois professora de escola dominical, mas ela era aluna também há muito tempo. E no final da escola dominical, quase depois da oração, a gente recebeu uma notícia de um dos vizinhos, amigos da família, né? Que ela estava passando muito mal, a minha tia, em casa. E tava tudo bem, né? De repente, do nada, aquilo acontece. E a gente não sabia o que. Então a gente foi de carro para casa, é até perto a igreja, mas a gente voltou de carro porque parecia urgente. E eu era criança, eu fiquei sem palavras, né? Não tinha nem o que falar também direito, até porque eu ainda estava aprendendo a ler melhor. E depois que eu assimilei melhor as coisas, o ocorrido que tinha acontecido é que minha outra tia, minha tia-avó e a vizinha daqui de casa, elas em espírito foram
incitadas a visitar minha tia naquele momento que ela estava passando mal. E elas duas entraram em casa, né? E perceberam ela deitada no chão da sala e ela estava muito mal. Ela não tinha gritado, não tinha esperneado nem nada, mas assim, ela tinha passado mal porque ela tinha ingerido muitos comprimidos que não era para ter feito, ou não era para com um efeito de cura, né? Ou um efeito de amenização de alguma dor ou algum tipo de relacionamento psicológico ao remédio. E assim, elas entraram em espírito de oração num momento muito difícil. Foi uma coisa assim que não é comum de acontecer. E elas tiveram que orar, elas clamaram, e eu percebi o que tinha acontecido. Elas fizeram ela ingerir um copo de leite, né, para que ela vomitasse. Até porque uma das pessoas, que era minha outra tia, ela é enfermeira e ela entende, né, entendia um pouco melhor sobre primeiros socorros. E foi um vucu-vucu, né, como dizem. Foi uma coisa muito difícil para elas duas. Eram duas senhoras. A minha tia era mais nova, era jovem, e ela conseguiu vomitar através da oração que elas fizeram, aquele veneno, né? Porque faz mal, aquele veneno faz mal. E então, o veneno do remédio que eu estou falando, né? Então, assim, ela vomitou tudo. E quando eu e a minha mãe chegamos em casa, né? A gente encontrou ela deitada, um assunto muito difícil para mim, né? E logo depois, alguns minutos, chegou a ambulância e minha mãe foi socorrer, né? Eu fiquei na casa da minha vizinha sem saber o que tinha acontecido, né? Fingiram como se nada tinha acontecido comigo para passar em branco, né? Até aquela situação. É difícil porque uma pessoa jovem, né, falecer ou passar mal, pelo menos. Então foi a primeira experiência assim com morte que eu tive ainda com criança. Então assim, é muito difícil. Minha mãe depois me contou, né, que ela deu o último suspiro na ambulância, né? E quando foi feita a investigação em relação à saúde dela, ou a investigação, ou melhor, desculpa, tá? Porque foi tentado fazer a recuperação em relação à vida dela, né? Porém, quando foi tentado dar baixa, quando foi verificado que ela estava morta, né, e foi dado baixa em relação ao motivo daquele óbito ou daquele acontecido, foi constatado pelo médico, o legista, né, como se diz, que foi uma causa indeterminada da morte. E é difícil, né? Parece até coisa de teatro, e não é, né? É um assunto sério. E um suicídio, até se fosse por mentira, né, seria sério também, até para aprendizado. Mas um suicídio de causa indeterminada, que seria suicídio, para minha mãe foi uma vitória, até porque ela tinha um problema mental. E assim, pra gente foi uma vitória no sentido de que ela, comprovadamente, em relação ao poder da ciência, né, a gente vê que o poder da ciência controla o tipo até de pecado que se teve, ou o tipo de erro que se teve em relação à morte, né? E Deus guardou a minha tia, né? Porque ela cresceu no Evangelho, e muita gente julgou mal a morte, ou a causa da morte dela. Então assim, é um assunto muito sério, muito difícil, porque a Bíblia fala sobre o suicídio, fala que a morte por suicídio é pecado eterno, né? Leva à morte, ao inferno, ao Seol, no caso, não ao céu. E o foco da igreja não é esse, na verdade. O foco da igreja
é levar pessoas, almas a Cristo, caminho ao céu, né? E pela misericórdia e pela graça de Deus, a gente pode dizer que a gente superou aquilo, porque a indeterminação não vem dos homens, né? A indeterminação também não vem de Deus. A indeterminação não vem da natureza, mas a indeterminação acontece por aquela circunstância ser difícil para nós e para a ciência. E só Deus sabe, né, como está. Até porque Ele tem o domínio da morte, tem o domínio da vida. E então é difícil até o julgamento de muitos casos de suicídio que se tem no mundo lá fora, até antes desse acontecido ou até depois, porque muita gente passou por coisas muito difíceis e foi considerado suicídio mesmo, mas pode nem ter sido. Então, assim, é uma história que, junto à escola dominical e junto ao combate ao suicídio, fala e faz alusão também ao julgamento desse tipo de pecado que se tem, né, na igreja, fora da igreja, e que se tem também no tribunal de Deus, no juízo final, no caso, né? E são essas coisas que não amenizam nenhum tipo de conflito em relação à conduta social daquelas pessoas que ainda abominam a campanha contra o suicídio, entendeu? Então, acreditar ou deixar de acreditar no suicídio, acreditar ou deixar de acreditar em causas indeterminadas em relação ao suicídio, ou acreditar ou deixar de acreditar em relação a Deus, gente, não vai ajudar em nada. O que vai ajudar é a ação de combater esse tipo de problema social, que é influenciada pela depressão, pelo desemprego, influenciado pela falta de amor, pela falta de cuidado, é influenciado pelo vitimismo, vitimismo, é assim que fala, eu acho. E também um dos principais casos ou causas é o assédio, o abuso. No caso dela não foi um assédio, um abuso, foi outro problema da minha tia, né? Mas assim, muitos casos de suicídio são por causa disso. Então é isso, gente. Eu acho que esse foi o podcast mais difícil dessa série. E graças a Deus a gente pode terminar esse relato de histórias desse EP com a indeterminação mesmo, até do que é Deus, né? Por isso que nós devemos buscar a Deus, né? E não buscar justificar o porquê de não buscar a Deus, né? Tem gente que se sente abandonado por Deus. Tem gente, Deus me abandonou. Tá, por que tu não busca Deus? Porque você não entrega a sua vida a Ele, segue e confia, é verdade? Busca Ele enquanto você pode achá-lo ainda. Busca Ele enquanto a vida, porque Jesus é vida. Jesus é amor, Jesus é justiça, Jesus é saúde. E eu termino esse podcast mandando um abraço para todos aqueles que me acompanharam nessas séries, tá? Um beijão para todos vocês, Deus abençoe a vida de vocês e protejam as vossas vidas, proteja a vossa saúde, em nome de Deus, do Deus Todo-Poderoso, né? E é isso. Por hoje é só. Esse foi mais um episódio da série Faixa a Faixa da discografia do Igor Joshua pelo ProOne Music. Então essa serve para todo mundo mesmo, gente. Suicídio, a gente não só combate no Setembro Amarelo, nem com escola dominical, tá? Nem com religião. É na vida mesmo, a gente tem que utilizar na vida psicológica, a gente tem que ser forte o suficiente e criar mais de um refúgio para vencer qualquer tipo de cilada espiritual. A gente tem que se fortalecer de toda a armadura de Deus. Então a gente precisa conhecer mesmo a Deus, buscar a Ele e realizar aquilo que Ele nos manda fazer. Até porque a ordem de Deus deve ser cumprida. Amém?
E no próximo episódio a gente vai passar pro EP Mim. Não fala sobre mim, tá? Fala sobre todo mundo, exceto a minha pessoa. Eu sou intérprete da música e compositor, então assim... É uma parte até engraçada, mas se a gente fosse ver a história, não tem graça nenhuma mesmo. Porém, todavia, né, a gente tem que rir do lado bom da vida. E é como Jesus falou, né, na Bíblia, tá escrito: amai a Deus acima de todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo. E só amando a si mesmo é que você vai amar o próximo, então é isso. Então o EP fala sobre isso, se traz pra frente, né? Amar a Deus, aí você ama você, depois você vai amar os outros. Agora tem que ter equilíbrio, tá? Tem que ter equilíbrio, tem que ter hermenêutica mesmo, porque não é todo mundo que fala a mesma língua. Então é isso. Até outro episódio, tá? Tchau, tchau. Fiquem na paz.